aula, discussão sobre estados, inovação e exércitos nacionais. Por que essas coisas estão juntas? O que elas têm a ver? O que elas se relacionam? Que basicamente o processo de preparação para a guerra, de ameaça à existência de eventuais conflitos nas fronteiras de antigas cidades-estados, reinos, feudos, levou, de alguma forma, a iniciativa de fortalecimento dessas unidades políticas e inovação do ponto de vista institucional, do ponto de vista militar, do ponto de vista das capacidades que foram sendo construídas por essas unidades políticas, até que a gente chegou num modelo que conhecemos hoje, que é o modelo de estados nacionais, né? Por que isso importa para a segurança internacional? Importa a gente, nesse momento, discutir, como eu tinha falado, o que se trata desse fenômeno da guerra, esse fenômeno do uso da violência como um meio, para fins políticos, e como que ele impacta nas nossas vidas. Esse meio, digamos assim, vai impactar nas inseguranças que a gente vive, que a gente sobrevive, frente às quais a gente tem que lutar, do dia a dia, e talvez a maior insegurança que a gente viu na história das sociedades humanas é a guerra, é a maior insegurança do ponto de vista da escala coletiva, do ponto de vista do grau de impacto dessa insegurança, do grau de destruição. Então, mesmo assim, que a gente hoje, mesmo tratando de questões como segurança humana, segurança ambiental, insegurança econômica, insegurança social, a guerra em si é o fenômeno, digamos assim, de insegurança em que há um maior uso da violência explícita, há um maior nível de destruição explícita das fundações das sociedades, seja do ponto de vista individual quanto coletivo. E devido a essa escala tão grande da guerra e o seu impacto nas relações humanas, a guerra, é um objeto de pesquisa cada vez mais importante nas ciências sociais, como um todo, na política, na antropologia, na sociologia. Nas relações internacionais, obviamente que sim, não esqueçam que as relações internacionais surgem tentando dar conta da explicação, ou mesmo conter o fenômeno da guerra central, da guerra entre as grandes potências na Europa. Uma das obras seminais, vamos pegar dois marcos de inauguração da nossa disciplina, as declarações do ex-presidente americano Woodrow Wilson, tentando estipular um sistema de cooperação entre grandes potências que barrasse a ameaça de uma nova guerra central no sistema internacional, isso logo após a Primeira Guerra Mundial, naquela senda ali do que ia ser discutido no Tratado de Versalhes. Logo depois, na década de 30, o Edward Carr, um dos principais historiadores da área de relações internacionais, historiadores da diplomacia e depois teórico das relações internacionais, talvez aquele que inaugura o realismo contemporâneo das relações internacionais. Ele está nos 20 anos de crise, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, escrevendo justamente com o receio de que as relações internacionais europeias e americanas levassem a um novo conflito central. Então, a senda da guerra, o medo da guerra, o horizonte da guerra sempre foi uma preocupação central das relações internacionais, desde o liberalismo até o realismo, e se a gente for até uma vertente filosófica mais marxista, também a ideia do imperialismo, a exportação de um modelo de organização estatal que foi construído na teoria marxiana, em prol de uma classe social com interesses específicos e que se utiliza da coerção para expandir esse sistema, produzindo guerra na periferia, mas de vez em quando a competição se torna inevitável, também guerra no centro do sistema capitalista. A guerra está assim, no horizonte e nos temores de todos os teóricos das relações internacionais. Qual é a diferença do que a gente vai tratar aqui hoje? A gente vai recuperar essa visão, mas ir um pouquinho além. A gente não vai simplesmente temer a guerra e pensar quando que a guerra ocorre ou quando ela não ocorre, como evitá-la ou como controlá-la. A gente vai ir adiante para entender o que é a guerra em si. A gente tratou isso na semana passada, são os arranjos estruturais, o que é a guerra do ponto de vista desse ambiente, das suas estruturas, do seu significado na política.
E, além disso, quais são os impactos da guerra nas relações internacionais. Porque isso foi, durante muito tempo, esquecido nas relações internacionais. Lutou-se muito para evitar a guerra nas relações internacionais. O sucesso disso, não sei se foi algo muito significativo. Talvez tenha havido grande sucesso em evitar guerras na Europa Ocidental, na América do Norte, mas nem tanto conseguimos evitar guerras no restante do sistema internacional. E o restante não é pouco, 3/4 do sistema internacional. Então, o sucesso de evitar os conflitos armados não foi algo muito significativo, e o que restou é a gente compreender esses fenômenos, obviamente continuar lutando para que eles sejam evitados, né? Mas principalmente abrir um caminho que não havia sido aberto anteriormente, que é compreender esse fenômeno e compreender que tipo de mudanças esse fenômeno traz, que tipo de mudanças e transformações e impactos na sociedade, na política, na economia, esse fenômeno tem implicado. Já que ele existe, e é quase impossível a gente pensar numa possibilidade em que nunca haja mais guerra nos sistemas nacionais ou internacionais, que tipo de impacto ele traz para as sociedades. E aí, nessa investigação, isso a gente deve muito à sociologia histórica e à recuperação que a sociologia histórica faz, né, com Ted Skocpol, com Charles Tilly, com Anthony Giddens, da importância da análise da violência enquanto um processo social que traz transformações, né, e continuidades também na sociedade, ou seja, avaliar os impactos da violência, da guerra, do uso da força, das revoluções, a manifestação da violência na sociedade humana como algo que deve ser discutido. Porque senão a gente faz o que se faz aqui no Brasil muito comumente, né? Quer dizer que não tem violência aqui, que a violência é algo que só alguns de nós veem, que essa violência tem que ser muitas vezes respondida com violência, né? Aquela ideia de bandido bom é bandido morto, e que essa violência aí não tem nada de racismo, que essa violência não tem nada de luta de classes. Então, ignorando a discussão sobre violência, a gente ignora também as estruturas nas quais ela se funda e aquilo que ela também vem para manter ou eventualmente para mudar. Tudo isso é fundamental nas relações internacionais. E eu não sei se vocês já tiveram essa reflexão antes, mas essa reflexão, como eu disse na aula passada, né, naquela brincadeira de a gente definir guerra, essa reflexão é desviante da nossa curva de compreensão do que é o que não é, né, a disciplina de relações internacionais. Então, é algo inovador muito, embora essas discussões já sejam bem antigas na nossa área, essa contribuição da sociologia histórica seja bastante antiga, e só que ela abre um caminho muito importante para os estudos de segurança internacional, para a gente tentar entender de uma forma mais aprofundada o que é guerra, o que é violência, e como que essa violência se manifesta. Também nos estudos da paz, isso foi desenvolvido de uma forma interessante, com aqueles estudos mais teóricos daí, sobre violência estrutural, né, e paz positiva, paz negativa, né, mas nessa perspectiva dos estudos da paz é algo muito teórico. Aqui, a gente tem estudos que envolve pesquisa histórica, método comparado, comparação de casos, de maneira vasta, então acesso a documentos, acesso a fontes e construção de explicações sustentáveis sobre o papel da guerra na transformação e na conservação dos sistemas internacionais. Bueno, o que a gente vai tratar hoje, especificamente, então a gente vai focar numa que, não sei se vocês conhecem, né, uma entidade, digamos assim, uma instituição das relações internacionais, que a gente chama de Estado. A gente chama de Estado, e muitas vezes com algum adjetivo, Estado moderno, Estado nacional, Estado-nação. E essa coisinha aí que a gente chama de Estado nas relações internacionais, ela tem um impacto muito importante nas nossas vidas, gostemos ou não gostemos. É uma instituição que é muito influenciadora, talvez até determinante dos resultados e processos das relações internacionais. Ela é muito longeva, relativamente longeva, se a gente for pensar. Ela se expandiu de maneira incrível nos últimos 300 anos, enquanto era um fenômeno específico da Europa, ao passo que o resto, né, as demais regiões do globo tinham um sistema de impérios, ou de cidades-estados, ou de comunidades. A partir do século XVIII e XIX, esse tipo de unidade, Estado, e posteriormente Estado nacional, ele se popularizou, se universalizou, não de maneira automática, mas de maneira imposta para o sistema internacional como um todo.
Hoje em dia a gente pode até dizer que existe o Mônaco, existe o Vaticano, existe Brunei, existe Seychelles, bom, que não são estados nacionais, né, são principados, são cidades-estado e tal. Tudo bem, mas são entidades exceção no sistema internacional, né? São formas, unidades, tipos de unidade de organização política que são exceção no nosso sistema, que não tem força suficiente para impor qualquer tipo de organização ou de padrão de comportamento, enquanto, por outro lado, os estados nacionais, eles são generalizados, mas muito distintos entre si. Não quer dizer que eles são generalizados, que a gente pode incorrer no mesmo equívoco que o neorrealismo faz, que é dizer que eles são todos iguais. Todos iguais para quem interessa dizer que eles são todos iguais. É a mesma coisa quando você tem uma agressão claramente racista ou claramente feminicista, daí as pessoas, não é por causa disso, nós somos todos iguais, é simplesmente um assassinato. Bom, para quem interessa dizer que somos todos iguais, somos todos iguais. Então, a homogeneização das entidades sociais interessa para algumas pessoas justamente para ignorar a desigualdade. E nesse caso, especificamente dos estados, obviamente estados nacionais na Europa Ocidental e estados nacionais na África Central são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Estruturas totalmente diferentes, capacidades totalmente diferentes. Muito embora exista nas relações internacionais uma pressão, assim como as grandes potências foram responsáveis por disseminar essa estrutura estatal, há ainda uma pressão para que essas estruturas estatais permaneçam como estão, que haja um modelinho a ser seguido, e esse modelinho, obviamente, ele traz benefícios e custos diferentes a diferentes atores do sistema internacional. Esse modelinho Estado-nacional, ele foi expandido por interesses também das grandes potências. Se hoje o caminho pelo qual ele seguiu, vamos dizer assim, será que o tipo Estado-nacional aplicado na China foi interesse das grandes potências? Pode-se dizer que sim. E será que o desenvolvimento desse Estado, por meio de uma revolução, por meio de uma reconstituição das suas capacidades, foi também interesse das grandes potências? Talvez não. O destino pelos quais, né, ou pelo qual os estados atravessam, acaba escapando muitas vezes do controle das grandes potências. Mas esse modelo institucional de Estado, ele foi parte do interesse de uma ordem internacional e que hoje a gente basicamente se insere nela. O que esses estados nacionais vão fazer de si mesmo, se eles vão se fortalecer, se enfraquecer, se dividir, se manter, é uma questão que o tempo dirá. E as lideranças políticas, os movimentos sociais vão ter que entender, né, esse processo, entender as suas particularidades e talvez também entender o papel da guerra na constituição dessas entidades enquanto tais. E aí a gente vai fazer uma discussão hoje, porque assim, tanto guerra quanto estados são entidades fundamentais dos estudos da segurança internacional. Talvez as que mais afetam a segurança internacional. Então, ter uma visão sociológica e histórica sobre a fundação da relação entre essas duas coisas é essencial para a nossa disciplina. Então, as perguntas que a gente tem mais importantes para a aula de hoje são: quais são os impactos sistêmicos da guerra nas relações internacionais? Isso vai organizar as nossas próximas aulas, né? Essa e a seguinte. Qual é a relação entre guerra e transformação das unidades sistêmicas? Então vamos começar pelos estados, que são as unidades constituidoras do sistema internacional. E aí, especificamente, em dois processos que eu gostaria de tocar aqui, que é a formação das Forças Armadas, né, dos Exércitos Nacionais, e as transformações tecnológicas neste processo. O primeiro trabalho de peso do Charles Tilly, que é um dos principais autores dessa sociologia histórica que eu mencionei a vocês, ele é um trabalho, foi uma organização, né, um livro organizado em 1975 por ele, né, que se chama A Formação da Europa Ocidental Moderna. E nesse livro tem um capítulo específico, né, escrito por um sujeito chamado Samuel Finner, cujo capítulo se chama State and Nation Building in Europe, The Role of the Military, né, construção do Estado e da Nação na Europa, o papel dos militares. Desde o início da organização dos estudos sobre formação dos Estados europeus, a gente teve que começar a analisar
organizações políticas, instituições políticas, né, e o papel delas na constituição dos Estados nacionais. Dentre as instituições e elites políticas importantes que sustentaram, né, ou defenderam a organização do Estado Nacional enquanto tal, né, a gente pode incluir as Forças Armadas. Então isso a gente vai tocar também como algo muito importante, e também o papel do capital, né, das transformações tecnológicas e econômicas nesse processo, para não se desvencilhar do ponto de vista da economia, que é algo fundamental. E aqui para o Engels, especificamente, a economia talvez seja o fator definidor, né, de quais estados vão vencer ou perder os conflitos armados, quais vão continuar, né, sobrevivendo, e, portanto, quais vão pautar as relações internacionais daquele momento. Então, a guerra, ela não só estimula que entidades políticas se formem, se organizem, né, para o bem ou para o mal das suas populações, porque muitas vezes isso vai produzir cada vez mais submissão às estruturas coercitivas. Então, a guerra estimula transformações, né? Muitas vezes por outro lado, essas instâncias coercitivas vão estimular, por seu turno, revoluções, né? Mas também a guerra, ela vai determinar, né, o fenômeno da guerra e a relação, né, de combate e combatentes vai estimular vitoriosos e perdedores, vai definir, e isso é o Friedrich Engels. Tá? Parece estranho, né, os marxianos falarem sobre guerra? Pois é. A teoria marxiana, né, que é a teoria de Marx, não marxista, que é um movimento, digamos assim, a teoria marxiana, a teoria durkheimiana e a teoria weberiana, todas se preocupam com o fenômeno da violência. O problema é que a gente esqueceu isso, né, quando a gente recupera essas teorias. E, no caso, a popularização, eu acho que eu falei na aula passada, né, a popularização do Clausewitz, no século XIX, deu-se muito pelos leitores marxistas ou marxianos do Clausewitz. Clausewitz fez muito sucesso no marxismo. E o Engels, inclusive, né, e o Lenin devem muito ao Clausewitz nas suas teorias sobre o uso da força nas relações internacionais. O marxismo ele é muito realista do ponto de vista da inevitabilidade da violência nas relações humanas. E ele sabe que o próprio trabalho é uma violência, né? A própria extração de mais-valia é uma violência. E a violência da luta de classes está no nosso dia a dia. E a depender da forma que a violência é aplicada, né, econômica, extra-econômica, entre classes, entre estados, a sociedade vai entrar em contradição, vai entrar em conflito, e isso pode desestabilizar estruturas formadas. Inclusive, a ideia de revolução, né, a inevitabilidade da revolução como um processo de mudança, vem aí dessa perspectiva de que a violência produz os impactos de transformações únicos, que a gente não pode menosprezar. E o Engels vai justamente analisar a importância da indústria, da escala da indústria e da tecnologia para o sucesso de estados vencerem guerras e imporem seus sistemas. Então, o Friedrich Engels é um autor muito importante que às vezes a gente esquece também, tá? Mas é isso. Então, nós vamos precisar dar conta dessas questões também, do papel da tecnologia, né, das transformações tecnológicas e da indústria, basicamente, como sustento das capacidades militares dos estados.